Olá, este é o Arquivo Vivo. Aqui você fica a par exatamente de tudo que acontece num fato, numa investigação, numa apuração, numa perícia, nos trâmites da justiça, nos trâmites do Ministério Público. Aqui você é bem informado. Comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza, junto com o Lombardi, nós vamos contar hoje mais uma história intrigante, uma história incrível, uma história inimaginável, uma história surpreendente. Mas nós vamos dar sobre essa história todos os detalhes. Exatamente, vamos analisar, fazer uma análise de um assunto que está muito em voga, muito corrente em todo o país, principalmente em São Paulo, que é o roubo do celular. Em São Paulo, rouba-se um celular, estoura vidro de carro, revólver no peito, mata-se por um celular. E a gente vai contar a história hoje dos trâmites da investigação e dos absurdos da nossa lei, de um menino de 19 anos que tinha uma vida toda pela frente, um estudante de rádio e televisão, estava na faculdade, na Fundação Casper Libero, chamado Victor Hugo Dippmann. Como eu disse, ele tinha 19 anos. Na noite do dia de abril de 2013, ele estava voltando para casa, do bairro do Belém. Na porta de casa, ele é atacado, Percival. Exatamente. E o Victor estudava, como você disse, na faculdade da Casper Libero e já fazia um estágio numa empresa. Então já estava bem encaminhado. E aí, é o que você falou, o celular é um dos objetos mais roubados em São Paulo. Há regiões que têm essa característica. A região dos Jardins, por exemplo, ou na Cracolândia. Cracolândia, há pouco tempo, fizeram uma feira do rolo no Largo do Paissandu para vender objetos roubados na Cracolândia. Vê se pode isso aí. Então o Vitor estava chegando em casa e tinha o celular. E aí o bandido tomou o celular e... Existe imagem sobre isso, a câmera mostra o menino quase no portão do prédio. Aí chega um ladrão com uma arma apontada para a cabeça. E o garoto não faz nada. Ele queria a mochila do garoto com o celular. E nisso, o ladrão dispara, dá um tiro na cabeça. Exatamente. Não há o que justifique uma coisa dessa. Não houve resistência, não houve nenhum tipo de reação. Pelo contrário, o Victor foi dócil, entregou tudo. Depois se saberia uma coisa que, mais uma vez, é preocupante. E olha, você que está nos ouvindo, está nos vendo, você já ouviu muitas histórias, infelizmente, por causa do celular. Mesmo falando, pode levar, leva, que o ladrão quando vem, ele já vem, em conversas com ladrões, a gente ouve, né? O ladrão quando é preso, e a gente fazia muita matéria, entrevistava na hora, ele contava as coisas, depois entrou advogado, as coisas mudam e aí ele começa a negar. E ele dizia, não, eu vou com a arma engatilhada. Eu tenho engatilhada porque eu vou para matar ou para morrer. E ele estava com essa arma engatilhada, como eu disse, o menino não fez nada, tomou um tiro. E o ladrão, Percival, acabou sendo identificado em seguida, mas ele não pôde ser autuado em flagrante. Que ele tem menos de 18 anos. Ele estava há 3 dias de completar 18 anos. E aí, o nosso querido Estatuto da Criança e Adolescente, mesmo num caso dessa gravidade, prevê uma prisão, melhor dizendo, internação, prazo máximo de 3 anos, no máximo. E no caso, os gênios da Fundação Casa, onde ficam internados os criminosos, melhor dizendo, os infratores, né? Soltaram ele até antes desses 3 anos. Até o governador de São Paulo, na época, o Alckmin, ele achou um absurdo e apresentou um projeto de lei para mudar isso. Pois é. Ele não pôde ser autuado de flagrante, como disse o Percival. Faltavam 3 dias, ele tinha 17 anos, tantos meses, tantos dias, porque se ele tivesse 18, ele teria sido autuado em flagrante por latrocínio.
é o roubo seguido de morte, que dá uma pena pesada, entre aspas, de 12 a 30, porque para mim, o sujeito que pratica um latrocínio, para mim, eu daria pena de prisão perpétua para ele. No caso específico, ele é pego, ele é mandado para a Fundação Casa, né? Enquadrado no Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu lembro que quando se criou o ECA aqui em São Paulo, o Estatuto, era uma coisa muito bonita, muito óbvia, e depois se discutiu muito a respeito que era muito bom para a Holanda, era muito bom para a Inglaterra, mas não era bom exatamente para determinadas ações aqui no Brasil. E isso ficaria comprovado, né? Isso que você mencionou, informou, ele tem uma realidade expressa dentro da própria Fundação Casa. Quer dizer, nós temos hoje cerca de 5 mil internos. A maioria absoluta que está lá, os menores, Renato, eles praticaram os mesmos tipos de crime que os adultos praticam. É assalto, é estupro, é tráfico de drogas, ou seja, tudo que os adultos fazem, eles fazem também. Aí você tem essa desproporção gritante, o maior e o menor. O menor está praticamente com liberdade de fazer tudo. E olha, só para botar um adendo nessa história, eu lembro que se dizia que antigamente existia aqui em São Paulo, antes da Fundação Casa, existia o recolhimento provisório de menores, chamado famoso RPM. Isso. Que ficava na Avenida Celso Garcia, para quem é de São Paulo, vai conhecer, que é do bairro Tatuapé, para quem não é de São Paulo, é na zona leste da capital. Dizia-se que o RPM era um estágio para entrar na faculdade, e a faculdade era o sistema penitenciário, que era a casa de detenção, a penitenciária do Estado. E uma dessas pessoas que entrou no recolhimento provisório de menores, depois virou um grande bandido, hoje chefe do PCC, era o Marcola. O Marcola tinha 16 anos quando começou, era o chamado trombadinha no centro da cidade. Ele era trombadinha, começou isso. Aliás, é curioso, o Marcola, assim é conhecido, porque o nome dele é Marcos, né? Marcos Herbas Camacho. Então, e ele fumava maconha. Gostava de fumar maconha e cheirar cola. Como o nome é Marcos, e porque ele cheirava cola, ficou Mar de Marcos e cola, que passou a incorporar de cheirar cola. Aí começou a evolução, entre aspas, no crime. Passou assaltando de banco e aí foi. E por que eu disse isso? Porque, infelizmente, eles aprendem muito pouco na Fundação Casa. Não porque a Fundação, às vezes, não fornece. É porque eles não querem nada. Eu conheço um professor lá que fala... Tinha uma professora que deixou de dar aula porque a garotada ia em vez de aprender, ficava olhando... Se ela fosse de saia, ficava olhando as pernas dela, fazendo gracinha, uma série de coisas. No caso específico, aqui voltando para o caso do Dipman, o responsável pela morte desse menino de 19 anos, ele ficou na Fundação Casa 1 ano e 1 mês de uma punição que é socioeducativa de 3 anos. Exatamente. Menos da metade do máximo que o Estatuto prevê. O Estatuto prevê 3. Aí deu menos de 1,5, né? 1 ano e 1 mês. Isso é um absurdo, quer dizer, o que está nessa lei não reflete o que acontece na rua e vice-versa. Agora, quem está nos ouvindo e vendo vai perguntar assim, mas qual é o critério que um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra da Fundação Casa, o que eles usam para botar um menino que matou um outro por causa de um celular com um tiro na cabeça friamente para botar na rua depois de 1 ano e 1 mês? Pois interno. É a assistência social que achou, aliás, escreveu isso num laudo, né? Que ele já tinha plenas condições de retornar ao convívio social. Vê se pode isso aí. Tinha plenas condições de voltar. Eu queria saber se a vítima fosse filha ou parente desse assistente social. Se pensariam assim. Para saber se o pensamento era esse. De qualquer forma, na época, com essa punição, que faltavam 3 dias para completar 18 anos e é uma punição de no máximo 3 anos, o governador-geral do Alckmin, como você falou, ele era deputado federal, ele criou um projeto aumentando de 3 para 8 anos. Aí teve um outro que emendou de 3 para 12 anos.
Mas até agora nada. Nada, nada, nada. Agora, esses proponentes precisam aprender e saber que o crime, Lombardi, a prática do crime, não tem idade biológica, não tem faixa etária predominante, não existe isso. Olha, na criminalidade em geral, o predomínio da faixa etária é de 18 a 23. Mas você não pode dizer hoje que um menino de 15 anos é inofensivo, 16, 17, como nesse caso de estudante. Não tem idade que sirva de modelo, não existe isso. E o que me chama a atenção é que foi feito o projeto foi encaminhado para a Câmara, da Câmara para o Senado, do Senado para a Câmara, da Câmara para o Senado. Até agora eu acho que perderam o projeto, porque até agora continua essa punição de 3 anos. Por quê? Porque eles acham, no fundo é isso aí, vamos dizer isso com palavras claras. Eles acham que todo menor, infrator, criminoso, ou que nome queiram dar, o problema não é de semântica, não é, Lombardi? É de realidade. Então, eles fazem de conta que não sabem e sempre veem o infrator, já criminoso, como uma vítima da sociedade. Coitadinho, precisamos passar a mão na cabeça dele, precisa ter novas oportunidades, precisa voltar para o convívio familiar e assim por diante. A vítima é penalizada e o autor é glamorizado. Nós estamos acostumados a acompanhar os casos e a gente percebe que quando o criminoso tem... O autor de qualquer outro crime tem 18, 19, 20, 21 anos, começa a levantar, a polícia que se interessa, porque depois dos 18 anos, quando ele sai da Fundação Casa aos 18, zera, não tem nada na sua ficha. Mas a polícia vai lá rebuscar e fica sabendo que ele continuou, depois de sair da Fundação Casa aos 18 ou aos 17, ele continuou praticando crimes, continuou assaltando, tem gente que continua matando. Exatamente. Uma vez eu vi um encontro, eles falaram coisa que eu ouvi, entre um diretor da antiga Casa de Detenção e um diretor da... Fundação Casa. Fundação Casa. Que era a FEBEM, só trocou Aí o nome. Um deles perguntou, como vão meus clientes? Ele falou, bem. E o outro assim, e os meus clientes, ex-clientes, como vão? Você vê, é uma progressão automática. Não, porque assim, olha, nós aqui somos favoráveis, quando o criminoso vai para a cadeia, ou seja ele menor ou maior, que ele aprenda as coisas lá, que ele saia e volte a tomar uma vida normal, assim, volte para a sociedade. Mas, infelizmente, a reincidência é muito grande. Chega a quase 80% a reincidência. E o que é reincidência? Lombardi, esse histórico criminal do infrator, o menor que praticou crime, é apagado do histórico dele. Ele passa oficialmente a não registrar incidente nenhum, casos anteriores nenhum. Então, você olha a ficha dele... Não tem nada. Tá zero, tá limpa. É uma pena, porque eles poderiam... tem gente que estuda, tem gente que aprende, mas eu não sei se eu diria, se eu exagero em dizer que a grande maioria deveria aprender e não aprende, porque não faz nada ali dentro, não faz nada. Se estudasse, sai de lá com uma condição melhor para poder trabalhar, se formar, ajudar a família. Não. Volta para onde? Volta para o gueto. Volta para o gueto de que tipo de gueto? Não. Volta para o gueto do crime. Exatamente. Quer dizer, na verdade se torna, diante da realidade, uma escola, não a escola a qual se referir, uma escola do crime. Porque tem contato obrigatório com outros, que muitas vezes, como esse caso que nós estamos contando, são autores de crimes gravíssimos e, na verdade, é um aprendizado ao contrário. É um aprendizado criminoso, como se o crime tivesse evolução do crime. Veja a que ponto chegamos. Até a próxima.